No cerne da justiça, há histórias que desafiam a compreensão humana, desvendando os labirintos da moralidade e da lei. Neste documentário, mergulharemos nas vidas de mulheres corajosas que enfrentaram os tribunais, desafiando convenções, expectativas e até mesmo o próprio destino. Entre os relatos mais pungentes, testemunharemos mães que, em um momento de desespero inimaginável, cometeram o impensável e como reagem diante da sentença de prisão perpétua. No epicentro desse abismo está Christel Candelário, uma mãe cujas escolhas a levaram ao limite do inimaginável. Bem-vindos a um mundo onde a realidade é mais aterradora do que qualquer pesadelo. Bem-vindos a Mulheres Além do Limite, Retratos do Desespero. Essa é Christel Candelário, uma mãe que deixou sua filha de 1 ano e 4 meses sozinha em casa para sair de férias. E ao retornar, infelizmente, encontrou sua filha sem vida. Este caso é verdadeiramente perturbador e ocorreu em 2023. No entanto, só agora, em março de 2024, foi proferida a sentença. Vamos examinar em detalhes como esse trágico incidente ocorreu, como tudo foi descoberto e, por fim, qual foi a sentença determinada. Deus e minha filha já me perdoaram. Tudo isso aconteceu no estado de Ohio, nos Estados Unidos, onde vivia Christel Candelário, uma mulher de 32 anos de idade. Vários elementos chamam a atenção neste caso. Quando esse incidente ocorreu, Christel estava atuando como professora substituta em uma escola primária em Cleveland, o que indica que ela lidava diretamente com crianças. Após sua detenção, ela foi dispensada dessa posição. Além disso, Christel é mãe de uma filha mais velha, e seus pais estavam vivos ainda, e ela tinha apoio da família. Isso tudo levanta questionamentos sobre por que ela não deixou sua pequena filha inocente com eles, ou até mesmo com os vizinhos, que afirmaram em entrevistas que teriam ajudado sem hesitação. No entanto, de forma inexplicável, em junho de 2023, especificamente no dia 6, Christel Candelário decidiu empreender uma viagem para 2 destinos diferentes, as praias de Porto Rico e a cidade de Detroit. Sem demonstrar qualquer remorso, Christel simplesmente abandonou Jalyn Candelário, de 1 ano e 4 meses, sozinha em casa, dentro de um cercado para bebês, ao invés de levá-la consigo ou deixá-la sob os cuidados de alguém. Em seguida, partiu para a viagem, sem avisar ninguém. Até o momento, a polícia não divulgou o paradeiro da filha mais velha quando a mãe partiu. Entretanto, foi informado que a filha mais velha não estava presente na mesma residência naquele momento. 10 dias após sua partida, Christel postou uma foto sorridente em uma rede social, desfrutando de uma das praias que visitou em Porto Rico. Enquanto isso, Jalyn permanecia sozinha em casa. Durante esse período, além da foto na praia, Christel compartilhou outras imagens, incluindo uma visita a um parque temático de Star Wars, novamente exibindo um largo sorriso enquanto sua filha estava em tal situação. Em vez disso, vejo fotos suas na praia, enquanto seu filho estava comendo suas próprias fezes e tentando sobreviver. Fotos significam algo. E estou bem ciente da saúde mental, mas não parece que você estava muito preocupado com seu filho. Quando retornou da viagem em 16 de junho, Christel encontrou sua filha inconsciente no cercadinho. A situação era preocupante. A criança estava suja. Imediatamente, Christel ligou para o 911, o número de emergência, relatando que a filha não estava respirando. Os paramédicos foram enviados para a casa, mas infelizmente, ao chegarem, encontraram Jalyn sem vida. Apesar dos esforços, não conseguiram salvá-la. No dia seguinte, em 17 de junho de 2023, Christel foi presa. Os paramédicos deram seu relato sobre a cena que encontraram ao entrar na casa,
descrevendo um cenário indescritível. Esses relatos foram usados posteriormente como evidência contra ela no tribunal. A autópsia confirmou que a causa da morte foi fome e desidratação severa. Diante das evidências apresentadas pela polícia e pelos paramédicos, não restavam dúvidas. Christel abandonou sua filha em uma clara demonstração de negligência. Em fevereiro de 2024, Christel fez um acordo com a justiça americana. Ao se declarar culpada de homicídio, algumas acusações foram retiradas. A sentença final foi marcada para 18 de março. Você cometeu o ato final de traição, deixando seu bebê aterrorizado, sozinho, desprotegido, para sofrer o que ouvi ser a morte mais horrível imaginável. Sem comida, sem água, sem proteção, e deitado em suas próprias fezes. Esta vela te lembra da responsabilidade e da possibilidade da paternidade. Você já tem um filho, você cria outra criança, e testemunhei aqui diante de mim seus pais que te mostraram amor, respeito e educação, e vieram aqui para te ajudar, para advogar por você mais do que você já fez pelo seu próprio filho. As evidências que testemunhei diante deste tribunal mostram que, desta vez, você simplesmente optou por não estar aqui porque queria se divertir. Você decidiu que precisava de férias. E o que se seguiu foi uma depravação absoluta. Enquanto isso, a polícia conversou com vizinhos e os pais dela para obter mais informações. Ainda há perplexidade entre todos, especialmente os avós da criança, sobre os motivos que levaram ela a cometer esse ato terrível. No dia 18 de março de 2024, Christel enfrentou o juiz. A defesa tentou argumentar que ela estava recebendo tratamento para problemas mentais. No entanto, isso não impediu sua condenação à prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. O juiz fez uma declaração contundente no final do julgamento, comparando sua falta de cuidado com a filha ao fato de que ela também não teria direito à liberdade fora da cela. Ele ressaltou que na prisão ela receberia água e comida, algo que ela não providenciou para sua filha. Ela também teve a oportunidade de se pronunciar, expressando arrependimento e dizendo que rezava todos os dias por perdão, tanto dos pais quanto das pessoas afetadas pelo que fez. No entanto, agora ela enfrentará o resto de sua vida atrás das grades. Você deixou seu bebê, Jay, preso em um cercadinho sem comida e água por 10 dias. Isso não foi simplesmente um descuido. Vou te sentenciar à prisão perpétua sem possibilidade de liberdade condicional. A câmera focaliza Taylor Schabuzinez, assentada serenamente em um dos bancos da sala de audiências do Tribunal do Condado de Brown. Ali, Taylor aguarda sua sentença pelo hediondo assassinato de Chad Theon em 23 de fevereiro de 2022. Ela não apenas ceifou a vida de Theon, mas também desmembrando seu corpo e cometendo atos de violência sexual contra ele. Prepare-se para adentrar na vida de Taylor, outrora uma mulher comum, agora imersa em uma trama sombria e complexa que desafia os limites da depravação humana. Na fria noite de fevereiro de 2022, a pacata cidade de Green Bay, Wisconsin, foi abalada por um crime chocante que deixou a comunidade atônita. No centro desse conto sinistro estava Taylor Schabuzinez, uma mulher enigmática com um passado obscuro.
Taylor, uma jovem de 25 anos, havia vivenciado um relacionamento tumultuado com Chad Theon, um jovem de 24 anos. Seu relacionamento era um caldeirão de toxicidade, misturando abuso de drogas e violência. Naquela fatídica noite de 21 de fevereiro, o casal se encontrava no porão da casa materna de Theon, onde decidiram se aventurar no perigoso universo da metanfetamina. Acompanhados por um amigo, dirigiram-se a um apartamento. Ela relatou que ela e Theon também experimentaram trazodona por via injetável no apartamento. Depois da partida do amigo, retornaram à casa da mãe de Theon, aproveitando o momento de ausência dela e de seu namorado. No porão, começaram seus encontros íntimos. Shabuziness mencionou que em encontros anteriores costumavam praticar asfixia erótica e, naquela ocasião, decidiram utilizar correntes de metal. Absorta em uma névoa induzida pelas drogas, ela avançou para sufocar Theon, até que ele começasse a expelir sangue pela boca. Ela persistiu até que Theon estivesse sem vida, um processo que se estendeu por aproximadamente 3 a 5 minutos. Porém, o terror não se encerrou ali. Imersa em uma sombria e insondável escuridão, Shabuziness avançou para decapitar e desmembrar o corpo inerte de Theon. O que antes era um santuário, o porão, agora se transformara em uma sinistra cena de crime, onde pedaços do corpo jaziam espalhados pelo chão, testemunhas silenciosas da terrível atrocidade. A descoberta dos restos de Theon aconteceu apenas alguns dias depois, em 23 de fevereiro de 2022. Sua mãe, alheia ao horror que a aguardava, fez uma descoberta aterrorizante no porão. As autoridades agiram rapidamente para prender Shabuziness. As evidências eram irrefutáveis e a comunidade clamava por justiça. Na data fatídica, a mulher que outrora passava despercebida transformou-se em um ícone da obscuridade, cujo nome estaria eternamente ligado a atrocidades inimagináveis. À medida que a investigação avançava, emergia a completa amplitude da depravação de Taylor Shabuziness. Descobriu-se que o consumo de drogas pelo casal tinha alimentado uma relação tóxica, que se descontrolara completamente. O júri, diante de provas esmagadoras, considerou Taylor Shabuziness culpada de homicídio premeditado de 1º grau, agressão sexual de 3º grau e mutilação de cadáver, ignorando suas declarações de inocência e insanidade mental. O júri, penetrando além das aparências, concluiu que ela não sofria de doença mental durante a comissão do crime. Além disso, seu ataque público ao advogado de defesa no tribunal, após ele requerer o adiamento do julgamento para permitir a avaliação de sua competência, não a favoreceu. A audiência de sentença foi um momento solene. O juiz Thomas Walsh, do Tribunal do Condado de Brown, começou reconhecendo a extrema gravidade do crime cometido por ela. Ele enfatizou que as ações dela estavam além da compreensão, abalando profundamente a comunidade. Falou sobre a dor causada à família de Theon, uma ferida que jamais poderia ser totalmente curada. Ela recebeu a sentença de prisão perpétua, sem possibilidade de liberdade condicional. Esse próximo julgamento que vocês estão prestes a testemunhar terminará assim. Latrice Cunningham e Erica May Butts compareceram ao tribunal por causa do terrível assassinato de Serenity Richardson, uma criança de 3 anos, em novembro de 2009. Serenity, filha de Aisha Richardson, foi visitar Erica, que era sua madrinha e melhor amiga da mãe. Erica tinha sido amiga de Aisha desde a infância e estava presente no hospital quando Serenity nasceu.
A visita de Serenity a Erica desencadeou uma série de eventos trágicos que abalaram profundamente a comunidade. A criança estava programada para ficar com Erica por 2 semanas, mas Erica e Shanita, ambas com 25 anos, agrediram repetidamente a menina visitante com cabides de plástico e um cinto. Curiosamente, os pés de Serenity foram a única parte de seu corpo sem marcas de espancamento. Porém, infelizmente, essa violência acabou levando à sua morte. Quando interrogadas, ambas afirmaram não terem noção de que as agressões resultariam na morte da criança. Erica confessou que tentou disciplinar a criança com um cinto após ela urinar no chão. Posteriormente, investigações revelaram detalhes sobre as marcas de agressão. Durante o decorrer do julgamento, surgiram evidências que sugeriam que Serenity havia sido vítima de agressões ao longo de várias semanas. O advogado de Shanita argumentou que Erica era responsável pelos maus tratos contra sua cliente, enquanto o advogado de Erica sustentava que Shanita era a parceira dominadora e agressiva. Após serem consideradas culpadas por homicídio e abuso infantil, receberam sentenças de prisão perpétua. Ao perceberem que passariam o resto de suas vidas na prisão, as 2 mulheres desabaram, chorando descontroladamente e caindo no chão. Esta foi a sua reação. Você receberá crédito por todo o tempo que você servir. Isso seria... Por fim, foram ajudadas a se levantar do chão e conduzidas para fora da sala do tribunal em cadeiras de rodas. O colapso ao ouvirem que passariam o resto de suas vidas atrás das grades é uma reação comum. A história de Plunkett já é bastante extraordinária. Ela é uma advogada experiente em defesa criminal e direitos civis que administra seu próprio escritório em Las Vegas, Nevada. Acostumada a estar do outro lado do tribunal, defendendo clientes e lutando por seus direitos, é irônico vê-la agora no banco dos réus. Plunkett enfrenta acusações de 2 crimes de conspiração para possuir ilegalmente um telefone celular por um prisioneiro e 12 acusações de posse de um telefone celular por um prisioneiro. Isso vem após uma série de eventos. Surpreendentemente, ela foi flagrada entregando seu celular a um cliente enquanto o visitava na prisão do condado 2 anos atrás. E o cliente em questão, Andrew Aravallo, é nada menos que o namorado de Alexis Plunkett. Certamente, não são as escolhas de um advogado que inspiram confiança. As acusações de posse de celular são sérias e podem resultar em até 1 ano de prisão para Plunkett. O comportamento de Plunkett e sua falta de discernimento sobre o assunto têm sido surpreendentes e estão prestes a se agravar ainda mais no tribunal. Isso ficará evidente quando o oficial investigador prestar depoimento e testemunhar sobre o seguinte. Após a polícia confiscar o celular de Plunkett, descobriu-se mensagens de texto que ela enviou para um grupo de 6 outros advogados, nas quais alegava ter ordenado um ataque contra Andrew Aravallo. Plunkett concluiu a mensagem com as palavras "Delete this", seguidas por um emoji sorridente. Quando um dos outros advogados a confrontou e disse para ela não fazer piadas sobre esse assunto, Plunkett respondeu afirmando que não estava brincando. Ela justificou suas ações, alegando que Aravallo a havia ameaçado de morte, então ela queria se defender agindo primeiro. O juiz Michael Villani questiona o seguimento dessa justificativa. O oficial abordou as mensagens antes de expressar sua própria opinião sobre o assunto, que, como era de se esperar, não foi nada descontraída. Plunkett, isso é bizarro. Não há nada a dizer.
Apesar da acusação solicitar que Plunkett seja mantida sob custódia, ela é liberada sob fiança. Seguindo o seu histórico de decisões questionáveis, não demora muito para que ela se veja de volta ao tribunal, desta vez acusada de intimidar uma das testemunhas em seu caso. A acusação surge após Plunkett fazer uma postagem nas redes sociais chamando uma possível testemunha de delator. Mais uma vez, a acusação pede que sua fiança seja revogada, relembrando ao juiz o teor das mensagens de texto anteriormente descobertas. No desfecho, Plunkett chega a um acordo com a promotoria, se declarando culpada de um crime de posse de dispositivo de telecomunicações por um prisioneiro. Como parte do acordo, as acusações de intimidação a uma testemunha são retiradas. Plunkett é condenada a 3 anos de liberdade condicional e é proibida de praticar advocacia por 5 anos. Posteriormente, a Suprema Corte de Nevada revoga permanentemente a licença de Plunkett. Alexis Plunkett enfrentou as consequências graves de ter fornecido um telefone ao seu namorado na prisão. O julgamento está firme, está avançando. Se você tiver algum recurso, apresente agora. Isso não será adiado. Agora, adentramos o Tribunal do Condado de Whitley, onde Shannon Fox Hamlin protagoniza uma aparição marcante. Esteja preparado para se envolver enquanto desvendamos os detalhes impactantes do crime de Shannon, sua presença teatral no tribunal e a reviravolta surpreendente que deixou a todos perplexos. Desde seus desentendimentos com funcionários de lojas até o episódio viral registrado em vídeo, a trajetória de Shannon serve como um alerta contundente sobre as repercussões da raiva descontrolada e do comportamento arrogante. O histórico de Shannon Fox Hamlin é marcado pelo acúmulo de incidentes que lhe conferiram a alcunha infame de Karen Furiosa, notória por seu temperamento explosivo e confrontos frequentes. Shannon era conhecida por semear tumulto onde quer que passasse. No dia 20 de fevereiro de 2017, por volta das 2 horas, Shannon Fox Hamlin, de 42 anos, residente de Rockholds, compareceu ao Tribunal do Condado de Whitley perante o juiz Paul Winchester para uma audiência de revogação de fiança. Sua liberdade condicional estava sendo revogada devido à violação dos termos e por não passar no teste de drogas, que indicava a presença de metanfetamina. O juiz Winchester tentou designar um advogado público para ela, mas Shannon surpreendeu a sala de audiências ao recusar a representação, alegando que tinha o direito de rejeitar assistência legal e mencionou Jesus Cristo. Então vou designar o Sr. Findle para representá-la. Não, eu não quero o Sr. Findle. Jesus vai me representar. Eu não quero representação legal. Eu tenho o melhor conselheiro. Então, ela declarou que tinha algo a dizer e, quando o juiz permitiu, Hamlin proferiu estas palavras bizarras para a sala do tribunal. Quero dizer que tenho vivido intensamente, amado intensamente, brincado intensamente, mas fui salva e apliquei o sangue. Sou perdoada por Jesus Cristo, certo? Eu tropecei e falhei muitas vezes, e a misericórdia choveu daquele banco, não porque eu merecia, mas porque tenho certeza de que alguém orou. O juiz, que já estava cansado dos sermões, foi direto ao ponto. No vídeo, Hamlin continua a debater com Winchester antes de rejeitar o testemunho de um oficial de liberdade condicional de que ela estava ausente durante uma visita domiciliar aleatória. Ela também contestou os resultados de um teste de drogas que supostamente falhou em dezembro, sugerindo que o teste poderia ter sido manipulado, afirmando que foi salva pelo sangue. Ela persistiu em negar o uso de drogas, apesar das evidências irrefutáveis de que as havia consumido. Shannon Fox Hamlin continuou a discutir com o juiz, que não teve escolha senão manter a decisão de revogar sua fiança. Ele ordenou que Bass a retirasse da sala do tribunal e a levasse sob custódia, e foi aí que a situação saiu do controle. O oficial de segurança do tribunal, David Angel, tentou intervir, mas ela se recusou a cooperar. O chefe de segurança do tribunal, Brian Kirby, e Bass Ed Traven responderam para ajudar.
Hamlin demonstrou uma grande hostilidade e desafiou os policiais a dispararem contra ela antes de ser levada de volta à prisão. Ela precisou ser removida à força da sala do tribunal pelos 3 homens e seus gritos ecoavam enquanto era conduzida para uma área de detenção. Após o fechamento da porta da sala do tribunal, Hamlin persistiu em resistir e foi necessário contê-la no chão para algemá-la. Mesmo assim, ela continuou a lutar, chegando a chutar um dos policiais e causar ferimentos devido à sua agressividade. Foi solicitada a assistência da polícia de Williamsburg para transportá-la para a prisão. Ela resistiu aos esforços para colocá-la na viatura e posteriormente solicitou uma avaliação médica. Hamlin foi detida e enfrentou novas acusações por desrespeito ao tribunal. Além disso, foi acusada de agressão de 2º grau a um policial, resistência à prisão, comportamento desordeiro de 2º grau e intoxicação pública. Como resultado, foi condenada a 8 anos de prisão. Conheça Kirsten Lobato. Ela foi injustamente encarcerada por 16 anos por um crime que não cometeu. Quando tinha 18 anos, foi acusada do terrível assassinato de um homem sem teto em Las Vegas. Inicialmente, ela recebeu uma condenação por assassinato de 1º grau, mas após um novo julgamento, foi considerada culpada por homicídio culposo e recebeu uma sentença de 13 anos de prisão. Após 16 anos de encarceramento, uma nova audiência foi realizada, apresentando evidências que comprovaram que no dia da morte da vítima, Lobato estava a uma distância de 3 metros, com um álibi incontestável. A família de Lobato provou que ela não poderia ter cometido esses crimes. Esta é Lobato do lado de fora pela primeira vez como uma mulher livre. Estou empolgada, sabe? Estou tendo um recomeço totalmente novo. Eu me sinto empolgada, me sinto grata. Estou tão feliz. Lobato iniciou uma ação judicial contra o Departamento de Polícia de Las Vegas e seu pedido de compensação está em andamento. Não estou pedindo a ninguém que apenas acredite em mim. Olhe para as evidências, leia os documentos, veja o que realmente está lá e então forme uma opinião. A pessoa em questão, Elizabeth Scalona, de 23 anos, foi detida por cometer atos de violência contra sua filha de 2 anos, Jocelyn Cedillo. Os incidentes ocorreram durante um episódio de punição em relação a problemas relacionados ao treinamento para usar o penico. As informações apresentadas em tribunal indicaram que Elizabeth agrediu a criança com um sapato e um cinto, além de forçá-la a ficar com as mãos coladas na parede. Como resultado desses ataques, Jocelyn entrou em estado de coma por vários dias. Apesar da gravidade da situação, a criança sobreviveu. No entanto, devido à extensão das agressões infligidas por Elizabeth, que quase levaram à morte de sua filha, ela foi acusada de causar lesões corporais graves de 1º grau à criança. Durante o julgamento, Elizabeth demonstrou remorso, chegando às lágrimas ao ser questionada sobre os ferimentos que causou em Jocelyn. Ela admitiu que apenas um indivíduo monstruoso seria capaz de infligir tais danos. Investigações posteriores revelaram que Elizabeth tinha um histórico de abuso infantil, além de ser uma mãe abusiva e usuária de substâncias ilícitas. Apesar das alegações de Elizabeth de ter sido vítima de abuso sexual durante a infância, o juiz distrital Mitchell não se sensibilizou com seus argumentos e a considerou culpada das acusações contra ela. Ao ouvir sua sentença, Elizabeth reagiu com lágrimas, enquanto sua mãe demonstrou uma emoção ainda mais intensa, chorando e gritando em angústia por sua filha. A sentença proferida determinou que Elizabeth poderia ser elegível para a liberdade condicional após 30 anos. Atualmente, as crianças estão sob os cuidados de sua avó, incluindo Jocelyn. Alison Lane Martin está prestes a ser sentenciada. Esta mulher de 23 anos está enfrentando um julgamento que chocou a comunidade no condado de Allegan, sudoeste do estado.
Ela é acusada de assassinar brutalmente seu ex-namorado e depois queimar seu corpo. Fique ligado enquanto exploramos os fatos inacreditáveis que cercam este caso e testemunhamos a incredulidade da Karen envolvida. Tudo começou em um dia fatídico de novembro de 2009, na tranquila cidade de Casco Township, localizada no sudoeste do condado de Alagon. A comunidade foi abalada por uma descoberta horrenda que desvendaria uma teia de engano e tragédia. Em 14 de novembro de 2009, as autoridades receberam uma ligação angustiante relatando um veículo queimado em uma área remota, perto do município. Respondendo à chamada, as autoridades chegaram à cena para encontrar um veículo carbonizado, emitindo um brilho sinistro na escuridão. Mas o que descobriram a seguir enviaria ondas de choque pela comunidade. Perto do veículo, encontraram o corpo queimado e sem vida de Brandon Silverite, de 25 anos. A investigação inicial revelou que Silverite estava em um relacionamento com Alison Lane Martin, uma mulher de 23 anos, que logo se tornaria a principal suspeita de seu assassinato. A ligação entre a vítima e a acusada adicionou uma camada arrepiante ao caso já chocante. Conforme a investigação avançava, as autoridades descobriram uma série de eventos perturbadores que levaram à morte prematura de Silverite. Ficou revelado que Martin e seu coacusado, Justin Andrew Terpstra, teriam conspirado juntos para cometer o assassinato. O motivo por trás do crime permaneceu um mistério, mas as evidências começaram a desenhar um quadro sombrio. Investigadores meticulosamente vasculharam a cena do crime, coletando peças cruciais de evidências que mais tarde desempenhariam um papel fundamental no julgamento. Dias após a descoberta do corpo de Silverite, o examinador médico determinou sua morte como homicídio, confirmando os piores temores da comunidade. Conforme a investigação avançava, o foco se voltou para Alison Lane Martin e Justin Andrew Terpstra. Ambos foram acusados de assassinato e conspiração para cometer assassinato, crimes que acarretam pena de prisão perpétua.